E aí, alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aqui uma aula sobre a Segunda Grande Guerra ou a Segunda Guerra Mundial. Ela durou 6 anos, foi de 1939 a 1945, e ela surge como consequência, né, do Tratado de Versalhes. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial foi um confronto, né, que durou de 1914 a 1918, muitos mortos, né, muita devassidão na Europa, e a Alemanha ela acabou sendo culpada pela Primeira Guerra Mundial. Como ela foi culpada por essa guerra, o que, que aconteceu? A Alemanha acabou sendo punida, né? Os países como França, Inglaterra, assinaram o Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes foi uma série de sanções implicadas à Alemanha, que viveu na miséria durante um bom tempo. Entre essas sanções, né, estavam minério, estavam as linhas férreas, pagamentos de multa, né, pagamentos de indenizações. Então, a Alemanha entrou em séria crise. Por isso que o povo alemão ele acaba sendo influenciado por um discurso que era um discurso nacionalista, que era um discurso revanchista, que era um discurso que iria buscar, né, reestabelecer a ordem, reestabelecer a riqueza alemã, tá? A Segunda Guerra também ela vem em meio a uma onda de regimes totalitários. Então nós temos Adolf Hitler ascendendo o totalitarismo alemão, nós temos Benito Mussolini, nós temos também a Revolução Russa, né, que teve como consequência Stalin no poder. Então esses regimes totalitários, eles também vão inflamar discursos nacionalistas, discursos de superioridade das pessoas de determinada sociedade, né? Uma das maiores consequências foi a crise de 1929. Essa crise de 1929, a Alemanha já estava na miséria, já era um país economicamente destruído. Com a crise de 1929, ela piorou, né? A Liga das Nações, lembram? A Liga das Nações, que ela foi fundada após a Primeira Guerra Mundial, justamente para para evitar que acontecessem essas guerras novamente. Então, a Liga das Nações ela vem justamente para apaziguar os ânimos. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Também temos a Guerra Civil Espanhola. Hitler, ele ajudou, né, a conter a Guerra Civil Espanhola. Então, Hitler ele acaba se aliando, né, a outros exércitos. O eixo Roma, Berlim e Tóquio, né? O Japão era tão preconceituoso naquela época quanto Berlim, né? Se a gente parar para pensar, Berlim ele inferiorizava os outros povos, ele subjugava alguns povos que ele considerava povos inferiores. Então, por exemplo, os judeus. Berlim inferiorizava os judeus, né? Queria subjugar os judeus. O Japão queria subjugar os chineses, né? E Roma estava em plena fascismo, onde a nacionalidade falava mais alto, né? Aquele cidadão de Roma, ele era um cidadão superior. Então você tem a união desses três campos, né? Dessas três ideias de expansionismo, né? O expansionismo nazista, por exemplo, era a questão da Alemanha invadir novos territórios e anexar esses novos territórios, né? Em 1939, o Pacto Germano-Soviético, que é o acordo entre a Alemanha e a União Soviética em relação à Polônia, quase um pacto de não agressão. Eles acordaram que tomariam juntos a Polônia, só que se um não ajudasse o outro, a Polônia seria inteira
daquele que invadisse sem a ajuda do outro. E a Alemanha foi a primeira a invadir a Polônia. Depois, pelo outro lado, vem a União Soviética e depois se inicia esse conflito em 1939. Bom, nós temos a ocupação da França e os ataques à Inglaterra, né? Depois da invasão da Polônia, a França declara guerra e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, né? É interessante a justificativa de Hitler, né, para invadir a Polônia. Ele cria uma ideia falsa de um ataque polonês a uma rádio alemã e a partir disso ele decide invadir a Polônia. França e Inglaterra decidem declarar guerra, né? Ele ocupa a França, os alemães eles ocuparam a França e atacaram a Inglaterra, mas não conseguiram atacar a Inglaterra de fato, porque a Inglaterra estava preparada para receber o ataque alemão, ao contrário da França, que haviam algumas divisas que não estavam preparadas. Na África também, os italianos tentaram invadir o norte da África, os alemães também, mas eles foram contidos no norte da África, né? E em 1941, depois do conflito na Polônia, houve a guerra entre União Soviética e Alemanha, né? Em 1941, a Alemanha invade a União Soviética. Também temos em 1941 um ataque a Pearl Harbor, a base a base aérea dos Estados Unidos da América. Esse ataque acaba culminando, acaba tendo como consequência a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o eixo Roma-Berlim-Tóquio acaba por invadir vários países, acaba por se espalhar pela Europa, né? Mas isso também tem consequências, como a derrota da Alemanha em terras da União Soviética. Lá em Stalingrado, a Alemanha é derrotada. Então, nós temos aí os sovietes marchando em direção a Berlim para tomar Berlim a partir de 1942, né? E nós temos também a África derrotando a Itália, né? Nós temos o exército africano derrotando o exército italiano, contendo o exército italiano. Então, nós temos aí esse período em que as coisas são invertidas, né? A Alemanha que estava avançando, ela começa a perder frente. E nós temos também, em 1945, o dia D, ou seja, os Estados Unidos, eles entram na guerra lá em Pearl Harbor, né, com o ataque japonês, e depois eles lançam as bombas atômicas sobre duas cidades, a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki, no Japão. Essas bombas atômicas, né, basicamente a guerra já havia acabado na Europa. O Japão, ele já havia praticamente se rendido, mas os Estados Unidos queria demonstrar força. Por quê? O exército soviético, ele era muito forte, ele era muito poderoso. O poder bélico da União Soviética era muito grande. Então, o que que acontece? Você tem os Estados Unidos querendo demonstrar força também. E essa demonstração de força vem com o lançamento de duas bombas atômicas, né? Então, lança-se bomba atômica sobre o Japão, né? Na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, né? Lembrando que Tóquio também foi devastada pelos Estados Unidos da América. Então, o que podemos dizer com isso, né? A Segunda Guerra Mundial, ela teve um marco histórico, foram mais de 70 milhões de mortos. Na verdade, nunca houve tantos milhões de mortos assim, uma quantidade tão grande de pessoas mortas em um conflito, né? Mas esse conflito, ele acaba com a vitória das forças aliadas, que eram Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Bom, o Brasil participou, né,
da Segunda Guerra Mundial. O Brasil ele lutou na Itália, foi vencedor na sua batalha, a FAB com seus aviões esteve por lá e eles venceram essas batalhas aí, tá? Outra consequência da Segunda Guerra, o Holocausto. O Holocausto foi algo que manchou muito, né? Que ficou marcada na história da humanidade. Por quê? Porque no Holocausto nós tivemos o subjugamento de várias pessoas foram subjugadas no período do Holocausto. Então você tem aí nesse período 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração, né, mortos nas câmaras de gás, incinerados, e aqueles que podiam eram escravizados. Crianças velhos, né, eles eram mortos na câmara de gás, e aqueles que podiam trabalhar eram escravizados, eram subjugados para conseguir produzir para o exército alemão, né? Então, nós temos aí vários fatores que complicam, né, essa história, que deixam essa história ainda mais triste. Nós tivemos, pós Primeira Guerra, algumas conferências, né? Em destaque aí a Conferência de Yalta, que definiu as fronteiras da União Soviética, incorporando a ela os estados bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, e criou também a faixa de segurança soviética na Europa. A conferência também se decidiu pela eliminação do nazismo e organização dos governos provisórios, representantes de todas as tendências políticas nos territórios ocupados, até que houvesse novas eleições, que não aconteceram rápido. Nós sabemos que a Alemanha, Berlim, ela é tomada, ela é dividida, e nós temos dois lados, o lado da Alemanha Ocidental e o lado da Alemanha Oriental. Esses dois lados ficam, né? A Alemanha Ocidental fica por conta dos Estados Unidos, França e Inglaterra, e o lado oriental ele é dominado pela União Soviética, né? Também temos a Conferência de Potsdam, da Berlim e Alemanha. Após as tropas soviéticas tomarem Berlim, a Alemanha se render em maio de 45, os aliados se reúnem em Potsdam, um dos bairros da periferia da capital alemã, e durante a reunião decidiu-se que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação, ou seja, os 4 países que saíram vitoriosos, né? Alemanha, Inglaterra, França e União Soviética. Nós temos também a criação da ONU. A criação da ONU ela vem para substituir a Liga das Nações, porque a Liga das Nações acabou falindo, e essa falência da Liga das Nações culminou na criação da ONU, que até hoje, né, nós bem vemos aí, a ONU ela tem trabalhado justamente para a paz, só que para a paz que atende interesses do Ocidente. Se a gente parar para analisar as atitudes que a ONU tem tomado, né, a ONU ela não interfere muito quando Estados Unidos da América está envolvido numa guerra, né? A ONU só interfere quando são grandes potências ameaçando os Estados Unidos, né? Então você vê lá no Oriente Médio, Estados Unidos devasta aquele território e a ONU simplesmente se posiciona como quem não quer nada. A consequência, né, pós Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial nós temos a Guerra Fria, né? Nós temos estados de bem-estar social e socialismo real. Nós temos aí a União Soviética, os países soviéticos, nós temos os Estados Unidos financiando a reconstrução da Europa por um lado, e do outro lado nós temos a União Soviética também financiando a reconstrução de parte da Europa. Então nós temos um mundo dividido em duas ideologias políticas. Uma ideologia o socialismo e a outra o capitalismo. Dentro dessas duas ideologias, nós temos o nascimento do estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? Aquele estado que vê as pessoas
trabalhando, as pessoas se reconstruindo e o Estado ajudando na reconstrução dessas famílias, na reconstrução ocupacional também dessas famílias aí, tá bom? Essa foi a nossa aula de Segunda Guerra Mundial. Obrigado, até mais, galera. Obrigadão pela aula aí.